Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês, amores? Estão preparados para a nossa segunda aula de enfermagem clínica cirúrgica? Hoje o tema que nós vamos falar, é sobre assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Vai ser uma aula bem rapidinha, porque se não tem tanto assunto para a gente falar sobre esse tema, então vai ser uma aula bem rápida, tá bom? E bem simples mesmo, né? Então assim, a gente vai falar o quê? Quais são os cuidados, de nós, da equipe de enfermagem, tanto o enfermeiro quanto os técnicos de enfermagem, aquele paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, Então, qual é os cuidados que vai ser feito? Tanto antes da cirurgia, como no pós-cirúrgico, após a cirurgia. Então, quais são esses cuidados? Qual é essa assistência que nós da equipe de enfermagem devemos fazer com esses pacientes, Devemos ter a esses pacientes. Então, é isso que a gente vai ver hoje na nossa aula, tá bom? Os cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico variam de acordo com o tipo de cirurgia e de paciente para paciente, atendendo suas necessidades básicas e suas reações psíquicas e físicas manifestadas durante esse período. Então, assim, é importante a gente saber, pessoal, que vai ser, essa parte de assistência, ela vai ser muito individual, tá? Então, vai depender muito, como eu expliquei aqui, do tipo de cirurgia que vai ser realizada, o paciente, Qual é o quadro clínico daquele paciente? É um paciente que já tem doenças pregressas, Já tem outras doenças, Como é que está o estado de saúde desse paciente? É uma cirurgia de grande porte? É uma cirurgia de pequeno porte? Então, assim, tudo isso vai influenciar nessa assistência. Mas o que a gente vai ver hoje é mais no geralzão, tá? Vamos dizer assim, o que mais abrange todas as cirurgias. Lembrando, como eu expliquei para vocês, dependendo da cirurgia, algumas coisas irão mudar ou irão ser acrescentadas. Aí a gente vai ver muito algumas cirurgias em outras aulas, A gente vai falar de algumas cirurgias específicas e a gente vai voltar a falar também sobre essa assistência de enfermagem, também de forma mais específica para aquele tipo de cirurgia, tá bom? Então a gente aqui vai ver de uma forma mais ampla, vamos dizer assim, os principais cuidados, para que abrange assim, a maioria das cirurgias, tá bom? Primeiro a gente vai iniciar falando sobre o preparo pré-operatório, Então, quais são os cuidados que nós devemos ter com aquele paciente antes da cirurgia, Durante toda a preparação da cirurgia. Porque assim, lembrando que não vai ser somente no momento que aquele paciente vai fazer aquela cirurgia, Tem que ter todo um preparo antes, Para poder não haver nenhum tipo de intercorrência no momento, pelo menos para reduzir os riscos de haver intercorrência. Por isso que é necessário haver todo um preparo antes da cirurgia, tá bom? O preparo pré-operatório tem início com a internação, estendendo-se até o momento da cirurgia. Então, assim, o momento que aquele paciente ele está internado, a gente já fala que é o preparo pré-operatório. Até o momento da cirurgia também será um preparo pré-operatório, tá? Por quê? Porque no momento da cirurgia, já passa a ter um outro tempo, que vai ser o tempo intracirúrgico e intraoperatório ou transoperatório, e após a cirurgia, a partir do momento que aquele paciente ele sai da cirurgia, aí passa a ser o período pós-operatório, Então vão existir esses três tempos, nesses três períodos, tá bom? Então, o preparo pré-operatório, tem início, começar vocês com a internação. Lembrando que tem a questão dos exames laboratoriais, que também é tido como uma preparação pré-operatória, tá? Então, assim, normalmente esses exames pré-operatórios, eles são pedidos dias antes das cirurgias, Alguns dias antes da cirurgia, tá? Porém, a gente vai ver aqui, que foi o que eu encontrei, em algumas literaturas, que ele fala que esses exames, eles são feitos no momento que aquele paciente, ele é internado, certo? Então, ele não será internado no dia da cirurgia, tá? Ele será internado, vamos dizer assim, um dia antes da cirurgia, que aí é onde vai haver toda essa preparação,
né, onde vai ser feito esses exames laboratoriais que vão ser precisos, ou um eletrocardiograma, né, o exame que o cirurgião ele achar necessário. Então vai ser feito um dia antes dessa cirurgia e ele já fica internado, né? Então o paciente ele se interna antes, faz esses exames pré-operatórios e no outro dia é que será realizada essa cirurgia, tá bom? Porém, a gente vê que muitas vezes não acontece dessa forma, né? Muitas vezes esses exames, como eu disse, são pedidos antes, dias antes, e depois o paciente, ele só chega no hospital para realizar a cirurgia, né? No dia, né? No dia marcado, vamos dizer que são as cirurgias eletivas, né? Então, aquele paciente, ele vai marcar a cirurgia, digamos, para segunda-feira da semana que vem. Então, ele já faz, durante essa semana, ele já faz os exames laboratoriais, né? Já deixa tudo arrumadinho, e ele só precisa ir ser internado no dia que ele for realizar a cirurgia, né? A gente vê muito isso. Porém, o certo, vamos dizer assim, o que a literatura normalmente pede é que seja realizado dessa outra forma, né? Que esses exames eles sejam realizados antes da cirurgia e o paciente ele já esteja internado, né, um dia antes para poder fazer essa cirurgia. Aí já faz os exames, né? Por quê? Porque às vezes se passar alguns dias, pode acontecer de haver alguma alteração nesses exames, né? Então por isso que é melhor dar preferência aos exames assim, o mais recente possível, tá bom? Tem por objetivo levar o paciente às melhores condições possíveis para a cirurgia, para garantir menores possibilidades de complicações, né? Então, como eu disse, esses cuidados, eles vai ser para isso, né? Para diminuir o risco operatório desse paciente, para diminuir o risco de complicação e de intercorrência no momento da cirurgia. A assistência pré-operatória tem como objetivo proporcionar uma recuperação pós-operatória mais rápida, reduzir complicações, diminuir o custo hospitalar e o período de hospitalização, que se inicia na admissão e termina momentos antes da cirurgia, devolvendo o paciente o mais rápido possível ao meio familiar, né? Então, a gente pode dizer que isso aqui é o objetivo geral do preparo pré-operatório, tá? Então, vai ser tanto reduzir o risco operatório, o risco de intercorrência, como também ajudar ali, facilitar no pós-operatório, né? No depois que ocorreu ali a cirurgia, também reduzir qualquer problema que possa ocorrer no pós-operatório, né? Aí, vamos dizer assim, facilitar o processo de cicatrização e de recuperação desse paciente, né? Então, esses cuidados, eles vão auxiliar nisso também. Cada paciente deve ser tratado e encarado individualmente, né? Como eu disse a vocês no comecinho, que vai depender muito do que aquele paciente ele já tem, né? Então, tem pacientes que morrem de medo de realizar uma cirurgia, por mais simples que seja, né? Tem muito paciente que psicologicamente ele não está preparado para fazer uma cirurgia, né? Então, ele fica com medo de morrer no momento da cirurgia, né? De que aconteça algo mais sério no momento da cirurgia. Então, essa parte também psicológica, psíquica, tem que ser trabalhado também nesse período pré-operatório. E normalmente, gente, quem faz, né, esse trabalho, lógico, o médico, o cirurgião, ele vai trabalhar essa parte, mas nós a equipe da enfermagem, a gente é como psicólogos, né, a gente vamos dizer assim, 10 em 1, né, a gente sempre tá ali agindo também como profissionais de outras áreas, né, então a gente também tem esse papel, né, de conversar com esse paciente, tentar esclarecer o máximo possível, né, sobre a cirurgia, né, explicar tudo bem direitinho, como é o procedimento, né, a gente tem que tentar encorajar esse paciente a realizar essa cirurgia, né, tentar acalmar esse paciente. A gente da enfermagem tem esse papel também, tá? Então, essa parte de cuidados aí também psicológico também faz parte da equipe de enfermagem. Lógico que se for aquele medo, vamos dizer assim, extremo, é óbvio que vai ser solicitado a ajuda, né, de um psicólogo ali daquele hospital, né, que ele está, vamos dizer assim, mais preparado para ter esse tipo de conversa com o paciente. Mas muitas vezes o próprio enfermeiro, o próprio técnico de enfermagem, o próprio médico, só conversando com esse paciente, né, já ajuda bastante. As cirurgias que exigem um rápido preparo são as cirurgias de emergência.
Estas devem ser realizadas sem perda de tempo, a fim de salvar a vida do paciente, né? Então, como a gente viu na aula passada, existem vários tipos de cirurgia de acordo com o tempo de emergência ali, o momento de emergência, com a urgência, né, daquela cirurgia. E nós temos a cirurgia de emergência, como a gente foi visto, tem a de emergência e a de urgência, né, que são aquelas que devem ser realizadas, né, de forma, vamos dizer assim, mais imediata, de forma mais breve possível, diferente das cirurgias eletivas, que são aquelas que são programadas, que podem esperar, né, que são marcadas, uma data, uma hora certinho, tá? Então, sendo cirurgia de emergência, né, é aquela que tem que ser feita imediatamente, né, porque aquele paciente ele está correndo risco de vida, tá? Então, é esse tipo de cirurgia, infelizmente, não tem como ter um preparo pré-operatório ideal, né? Por ser algo emergente, né, de imediato, não tem como haver essa preparação, que é diferente nas cirurgias que são eletivas. O preparo psicológico, né, que foi o que eu já comecei a falar com vocês, para que vai servir, né? Tem como objetivo assegurar confiança e tranquilidade mental ao paciente. A internação pode significar reclusão, afastamento dos familiares e o paciente pode ficar ansioso e cheio de temores, né? Então, por quê? Porque ele vai ter que se afastar do meio familiar, vai ter que se afastar para fazer essa cirurgia, dependendo do tipo de cirurgia. Tem cirurgias que o paciente ele precisa ficar muitos dias internado, né? Dependendo de qual seja o tipo de cirurgia. Então, isso pode causar, né, um certo temor, pode causar ansiedade nesse paciente. Estes estados psicológicos, quando não reconhecidos e atendidos, podem levar o paciente a apresentar vômitos. Olha, prestem atenção no quadro clínico que o paciente ele pode apresentar só por ele ter medo, só por ele estar com medo, com ansiedade, né, por conta daquela cirurgia. Olha o quadro clínico, os sintomas e sinais que ele pode apresentar. Pode apresentar vômitos, náuseas, dor de cabeça, né, não cooperando para a recuperação pós-cirúrgica, levando a complicações respiratórias, agitação e outros problemas. Tá? Então, aquele paciente que está com medo excessivo, que está com ansiedade excessiva por conta da cirurgia, ele não vai conseguir relaxar, né? E isso vai acabar atrapalhando a recuperação dele posteriormente, né? Então, vai atrapalhar também, porque ele vai apresentar quadros clínicos, como eu expliquei, né? Principalmente de vômito, né? São sintomas gastrointestinais, né? Vômitos, náusea, pode causar também cefaleia, tá? Então, por isso que essa parte de medo tem que ser trabalhada. Explicar ao paciente sobre a cirurgia, o tipo de anestesia, os exames que porventura forem necessários, salientar a importância de sua colaboração durante os procedimentos. Então, quando a gente explica ao paciente, facilita demais, tá? É diferente daquele paciente que só sabe que vai fazer a cirurgia, não sabe o que é a cirurgia, não sabe de nada. É totalmente diferente. Quando o profissional ele chega para conversar com o paciente, esclarecer, tirar as dúvidas daquele paciente, esse paciente ele vai se sentir mais seguro, né? Ele vai confiar mais naquela equipe, naqueles profissionais, né? Então esse medo ele vai acabar diminuindo. Por isso que é importante que haja essa conversa, né? Conversa que deve ser começada ali desde do médico mesmo que vai operar, né? Quanto à equipe de enfermagem, como eu já tinha falado para vocês. Muitas vezes o anestesiologista, né? Que é o médico que faz a anestesia ali no momento da cirurgia. Muitas vezes ele também conversa com o paciente, principalmente quando o paciente está com muito medo. Aí, às vezes, eles também conversam para explicar também. Explicar também, gente, além de explicar sobre a cirurgia de fato, né, também explicar as condições que ele irá retornar para o centro cirúrgico. Né? Então, como é que ele vai voltar? Qual é o tipo de cirurgia que ele fez? Ele vai voltar como? Acordado? Vai depender do tipo de anestesia, né, que ele vai ser submetido. Ele vai voltar com gesso, né, dependendo do que. É alguma cirurgia ortopédica, né? Então, tudo tem que ser explicado para o paciente, tá bom? E assegurar que sempre terá um profissional de enfermagem para atendê-lo, né? Então, dizer que ele não vai ficar só, que sempre vai ter a equipe ali pronta para ajudar. Aquela equipe ele vai estar ali, né, de prontidão, para se ele precisar de qualquer coisa, a equipe vai estar lá, né? Sempre vai ter um profissional para acompanhá-lo, né? Para verificar ali os sinais vitais dele,
para fazer toda essa avaliação e todo esse acompanhamento desse paciente. Então é importante que a gente fale isso para ele, para que ele fique mais seguro. Para auxiliar o paciente, a enfermagem deve ser calma, otimista, compreensiva e saber como desenvolver a confiança, né? Que foi o que eu já falei para vocês. Muitas vezes o paciente tem medo da morte durante ou após a cirurgia, tem medo de não acordar da anestesia, tem medo de perder qualquer parte do corpo ou de sentir dor durante a cirurgia. Gente, esses são os medos mais frequentes, né? O medo de sentir dor durante a cirurgia, de tipo a anestesia não pegar, ele acabar sentindo tudo, né? Esse é um dos maiores medos. Se você perguntar a um paciente que vai ser submetido à cirurgia, esse é um dos maiores medos, é sentir dor durante a cirurgia. E essa questão também de morrer, né? Ou no momento ali da cirurgia ou depois. Então, são os principais medos que devem ser mais trabalhados, essa parte, tá bom? A enfermagem, embora solicitando outros profissionais para atender o paciente e suas necessidades, é principalmente a pessoa que ouve, compreende, ampara e conforta. Por quê? Gente, porque a maior parte do tempo, esse paciente, ele vai ser atendido pela enfermagem, né? Então, vai ter os outros profissionais, como eu tinha dito, tem o psicólogo do hospital, tem o médico que faz anestesia, tem o médico cirurgião. Porém, quem vai estar a maior parte do tempo com aquele paciente, tanto antes da cirurgia, quanto depois da cirurgia, que é quem mais presta o cuidado ao paciente, é a equipe de enfermagem, né? Então, por isso que a enfermagem, ela também deve estar capacitada a essa parte também do preparo psicológico do paciente, né? Porque a gente é quem fica a maior parte do tempo com ele. Então, de certa forma, a gente é quem mais ganha a maior confiança do paciente. Pronto, a gente viu que tem o preparo psicológico, tá? Isso tudo antes da cirurgia, tá, gente? É no pré-operatório. Então, a gente viu que tem o preparo psicológico e agora vai ter o preparo físico, né? Então, primeiro a gente prepara a mente do paciente, que para ser submetido à cirurgia, e depois a gente vai preparar o físico do paciente, né? Então, essa parte de preparo físico, ele é dividido em 3 etapas, tá? A gente pode dizer assim que são 3 tempos ali daquele preparo físico. Então, tem o preparo inicial, que é o preparo 1, né? Então, o preparo inicial é o quê? É o preparo dos exames, do diminuir ali o risco operatório daquele paciente. Então, a gente tem que saber como o paciente está de saúde. Então, tem que ser feito esses exames iniciais. Então, o preparo inicial, né, é a primeira etapa do preparo físico. Né? Então, é quando o paciente ele vai ser submetido a exames laboratoriais, que são os exames pré-operatórios, né? Que eu já tinha dito a vocês que o principal é o hemograma. Então, faz o hemograma, faz o glicemia em jejum também para ver como está essa glicose desse paciente, né? Faz também, às vezes, faz o de urina, né? Para ver a creatinina daquele paciente, principalmente quando são pacientes mais velhos, né? Então, quanto maior a idade desse paciente, né, maior o número de exames que são pedidos. Então, tem que avaliar essa creatinina, que eu já tinha dito a vocês, que é na urina, né? Creatina na urina. Então, quando está em excesso, né, uma taxa anormal, maior do que o normal, significa que o rim daquele paciente não está funcionando de forma legal, né? De forma precisa, como deveria. Então, por isso que é pedido principalmente em pacientes mais idosos, tá? Então, vai ser pedido o hemograma, como eu já disse, glicemia, e tem os exames de coagulação, né? Tempo de coagulação também, tá? Os principais, aí dependendo das cirurgias também são pedidos raio-x de tórax, como eu disse a vocês, pacientes que têm problemas respiratórios ou cardiopatas, né? Problemas cardíacos. E também o eletrocardiograma, ele é um exame que hoje está sendo muito pedido, tá? Independente da idade do paciente, está sendo muito pedido. Vai fazer uma cirurgia, o cirurgião ele já está pedindo, solicitando o eletro, né? Para ver como está ali o coração daquele paciente, como é que está a atividade elétrica daquele coração, né? Se está tudo ok, se está tudo normal, se aquele paciente ele está apresentando ou não alguma arritmia diferente, né? Então, tudo isso é visto no eletrocardiograma. Né? Então, é um exame que hoje em dia é muito difícil um cirurgião não pedir, não solicitar.
dependendo da cirurgia e do tipo de paciente. Então, o preparo inicial é com esses exames, certo? Então, para quê? Para avaliar o risco cirúrgico, o risco operatório, para ver se é viável ou não realizar a cirurgia, né? Lembra que eu disse a vocês que tem que ser feita essa comparação, se esse risco cirúrgico ele tem que ser menor, né, do que o benefício da cirurgia, né? Se ele for pelo menos igual, aí essa cirurgia ela já não vai ser realizada, tá? Então eles têm que avaliar essa questão de viabilidade da cirurgia, do benefício que vai trazer para o paciente. Então, nesse preparo inicial vai ser, providenciar ou preparar o paciente para exames laboratoriais e outros exames auxiliares no diagnóstico. O preparo do paciente, explicando os procedimentos a serem realizados. Então, assim, quando esse paciente ele vai realizar o exame, né, geralmente quem faz essa coleta de exame é a enfermagem, né? É um técnico de enfermagem normalmente. Então, ele vai preparar o paciente, ao preparo do paciente, explicando os procedimentos a serem realizados. Então, tem que explicar também quando está sendo feita essa coleta de exame, ou então quando vai fazer um eletrocardiograma, o que for feito nesse paciente, tem que ir explicando para ele, né? O que é que está sendo feito, para que é que serve aquele exame, tá? Então, a coleta e encaminhamento dos materiais para o exame, então como vai ser enviado. Depois tem que a manutenção do jejum quando necessário. Então, dependendo do tipo de exame, o paciente ele precisa ficar em jejum. Então, por exemplo, se for uma glicemia, para ver como está ali a glicemia daquele paciente, o paciente ele tem que estar em jejum, tá? Ele não pode ter comido nada. Então, ele tem que ficar pelo menos 8 horas sem se alimentar, né, à noite, da noite até de manhãzinha, que é quando ele vai fazer essa coleta. Então, ele tem que ficar pelo menos 8 horas sem se alimentar, para poder fazer em jejum. Então, se precisar fazer em jejum, né, o profissional tem que explicar para o paciente. A aplicação de medicamentos, soro e sangue, se for necessário, dependendo do tipo de exame que ele vai fazer. A realização de controle dos sinais vitais, né, então tem que verificar como tá esses sinais vitais desse paciente, tá normal, né, tá tudo ok? Que aqui ele entra até aquela etapa do exame físico, né, que tem que ser feito, que é uma das etapas que tem que ser feita ali na avaliação do risco operatório. E a observação dos sinais e sintomas do paciente, né? Então, aí que já vai observar como é que o paciente está, o estado geral desse paciente, né? Aí já avalia também a questão psicológica desse paciente, como é que tá, né? Então, tudo isso é visto aqui nesse preparo inicial. Aí, lembrando que eu já falei mais no comecinho, que esse preparo inicial, a gente vê muito que ele é realizado dias antes da cirurgia, né? Porém, o indicado seria que fosse feito, né, como eu disse a vocês, um dia antes da cirurgia, que é onde o paciente ele já vai ser internado, para poder já realizar toda essa etapa, né? Essa etapa aí de fazer esses exames, né? Já é feita essa avaliação antes dele fazer a cirurgia. No outro dia ele já iria fazer essa cirurgia, tá bom? Pronto. O preparo físico na véspera da cirurgia, né? Então, assim, o paciente ele se internou e vai fazer a cirurgia dele, né? Então, ele vai se internar um dia antes. Repetindo que hoje a gente vê que não é bem dessa forma que funciona. Muitas vezes, na prática, o paciente ele se interna somente no dia da cirurgia, né? Mas o ideal seria que ele se internasse um dia antes. Então, o que é que seria feito aí, essa segunda parte? Segundo o preparo físico. Preparo físico na véspera da cirurgia, né? Então, a gente viu o preparo ali dos exames laboratoriais primeiro. E aqui, na véspera da cirurgia, o que é que vai ser feito? Né? Então, vai remover toda a fonte de infecção através de limpeza e desinfecção. Então, essa segunda etapa, né, na véspera da cirurgia, vai ser o quê? Vai ser a desinfecção, tá? Vamos dizer assim, a limpeza do paciente. Então, vai ser realizado tudo na véspera da cirurgia. O ideal é que seja feito na véspera da cirurgia, tá? Então, primeiro, o profissional, ele vai verificar na lista de cirurgia quais são os pacientes que vão ser operados, tipo de cirurgia, horário, tudo direitinho.
preparo, se vai precisar fazer algum procedimento diferente, tá? Então, o profissional vai fazer isso, vai verificar tudo isso, para saber ali no preparo, na ordem de pacientes, né? Qual o paciente que vai ser operado primeiro, né? Dependendo do tipo da cirurgia. Normalmente, eles colocam as cirurgias mais simples, primeiro, e as cirurgias limpas, né? Vocês lembram que as cirurgias, elas são classificadas em limpas, potencialmente contaminadas e contaminadas. Quando vai ser dividido essas cirurgias, né? Vai ser visto qual vai ser primeiro, eles olham isso também. As limpas são feitas primeiro, depois as potencialmente contaminadas e as mais contaminadas são feitas por último, né? Por conta da contaminação que fica ali no bloco cirúrgico, certo? Então eles preferem fazer primeiro as limpas, depois as potencialmente contaminadas e por último, se as potencialmente contaminadas, as contaminadas e por último as infectadas, tá? Como são essas quatro, sempre vai ser da limpa até chegar na infectada, né? A realização de cirurgia geralmente é dividida dessa forma. E eles vão vendo assim, as que são mais rápidas, as mais simples primeiro. Observar os sintomas do paciente, então, quais são os sintomas que esse paciente está apresentando, né? Então, a gente fala em tosse, coriza, né? Febre, né? Porque são sintomas que podem atrapalhar ali no pós-operatório, né? Então, se é um paciente que está com tosse, né? Então, é ruim depois, porque toda vez que ele tiver tossindo, corre o risco de abrir a cirurgia, né? Quando tosse muito forte, dependendo do tipo de cirurgia, é ruim. Por exemplo, uma cirurgia de herniorrafia, né? Então, vai tirar a hérnia, né? Aquelas pessoas que têm problema de hérnia umbilical, né? Ou hérnia inguinal, algum tipo de hérnia, né? Então, fez ali a cirurgia de remoção de hérnia, não é legal que aquele paciente esteja com tosse, porque quando você tosse, você força o abdômen. Por exemplo, fez uma na barriga, uma hérnia abdominal, né? Fez ali a remoção da hérnia abdominal. Então, quando o paciente ele começa a tossir, ele está forçando a parede abdominal, né? Então, vai correr um risco ali de atrapalhar aquela recuperação, certo? Então, por isso tem que ser avaliado, né? Normalmente, quando o paciente está gripado, está tossindo, está com febre, essa cirurgia, se for eletiva, ela é suspensa, ela é adiada e é marcada novamente para quando o paciente estiver melhor, tá? Tem que ver a questão da variação de pressão arterial também, né? Então, aquele paciente que está, por exemplo, com hipertensão, né? Está com a pressão alta ali, também tem que tentar controlar essa pressão antes dele fazer essa cirurgia, tá? Então, tem que ser essa parte de observar esses sintomas, tem que ser feito na véspera, né? Então, o paciente está lá internado para fazer a cirurgia, já é avaliado esses sintomas. E essa questão da pressão, todos os sinais vitais do paciente, na realidade, tem que ser verificado. A encaminhar o banho para promover a higiene, trocar de roupa, cortar a unha. Então, tem que ser feito, gente, isso. Vai encaminhar o paciente a realizar o banho, né? O paciente vai tomar banho, vai se higienizar. Se ele tiver barba, se for um homem, tiver barba, já manda tirar essa barba. Troca de roupa, veste a roupa do hospital. Se tiver de unha grande, vai cortar a unha, certo? Nas mulheres, se tiver com esmalte, eles mandam tirar o esmalte. Não pode fazer cirurgia com esmalte, tá? Porque o esmalte, ele cobre a unha ali. Quando tá cobrindo a unha, se por acaso aquela paciente ficar com falta a saturação dela diminuir, né? Então ela ficar com pouco oxigênio, não vai ver, né? Por quê? Porque quando a gente tá com pouca saturação, um dos sintomas que aparece ali, principais, é a cianose de extremidades, né? Então, as pontinhas dos nossos dedos já vai ficando azulzinha. Então, se você tá com esmalte, né, vai cobrir a unha ali, então fica difícil da gente conseguir visualizar esse tipo de sintoma. Então, por isso que é indicado as mulheres não irem de esmaltes, tá? Então, a mulher chegou de esmalte, vai ser feita essa remoção, tá? Então, é feito essa remoção, não pode ficar com esmalte, tá bom? Dieta leve no jantar. Então, se o paciente ele vai fazer cirurgia no outro dia, né? Não pode dar um pratão de feijão, de arroz para esse paciente. Não vai poder ser, né? Então, vai ter que ser o quê? Um jantar leve, uma comida leve. Então, normalmente uma sopa, um caldo, certo? É algo do tipo que vai ser oferecido para esse paciente. Mesmo que isso aqui fosse em casa, tivesse em casa, ele não fosse internado, né? O
profissional ele tem que explicar para o paciente que ele tem que fazer isso, fazer um jantar, vamos dizer assim, que vai ser o último alimento dele, né? Tem que ser algo brando, bem levezinho, tá bom? Então, normalmente uma sopinha, um caldinho, algo do tipo. Então, vai ter essa dieta leve e após esse jantar ou ceia, pronto, ele já entra em jejum, porque tem que estar em jejum para fazer a cirurgia no outro dia, tá? Não pode ter comido nada no dia da cirurgia. Nada, minha gente. Quando eu digo nada, é nada. Até água não pode ser tomada no dia da cirurgia, né? Então, o que tiver de comer, tomar água, o que for, tem que ser feito antes, um dia antes. No outro dia não pode, tá? Esse paciente tem que ir em jejum, certo? Deixa eu ver, me perdi aqui. Sim, os pacientes adultos tradicionalmente devem ser mantidos em jejum por um período de no mínimo 4 a 6 horas antes da cirurgia eletiva, né? Então, o mínimo, minha gente, são 6 horas, né? No mínimo 6 horas. 6 a 8 horas é o que eles indicam ali para começar para fazer a cirurgia no outro dia. Promover um ambiente tranquilo e repousante para esse paciente, né? Então, para poder tentar relaxar, né? Ficar tranquilo para no outro dia ele tá bem quando ele for realizar essa cirurgia. E é importante, aqui é uma observação bem importante, tá? Nesse período é importante que a equipe que vai realizar essa cirurgia vê se esse paciente ele tem alergia à anestesia, certo? Então, assim, há algum tipo de alergia ou à anestesia, ou se ele já fez uma cirurgia anteriormente e ele teve algum tipo de alergia ali no momento da cirurgia, ou seja da anestesia ou de alguma medicação que foi usada ali, é muito importante que essa equipe saiba disso, né? Então, para isso, tem que perguntar ao paciente, né? Então, tem que se informar o paciente. É bem importante que a equipe ela saiba disso, certo? Então, é uma observação bem importante para poder não ter nenhum tipo de problema ali no momento da cirurgia e no pós-operatório também. E a terceira etapa é o preparo físico no dia da cirurgia, certo? Então, o preparo físico, como eu disse a vocês, são divididos em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é a parte dos exames, a segunda etapa é o internamento na véspera, né, da cirurgia, que é tudo que é feito ali na véspera da cirurgia. E a terceira etapa é no dia da cirurgia, tá bom? Então, o que é que vai ser feito no dia da cirurgia, né? No momento da cirurgia ali. Então, primeiro, verificar se o jejum continua mantido, né? Então, tem que ser visto isso, essa parte do jejum, né? O paciente ele tem que ficar em jejum até o momento da cirurgia. Verificar se todos os cuidados da véspera foram feitos, né? Então, foi feito, o paciente tomou banho, tirou a barba, cortou a unha, tirou esmalte. Então, tudo isso tem que ser verificado. Então, remover maquiagem, prótese, né? Tudo isso não é indicado por conta do que eu disse a vocês. Quando você passa maquiagem no rosto, as mulheres passam maquiagem no rosto, se acontecer dela ter uma cianose, algo no rosto, fica mais difícil de identificar, né? Então, assim, hoje a gente vê que muitas mulheres, principalmente ali durante o parto cesáreo, elas ficam, né, maquiadas para poder o fotógrafo tirar a foto, né? Tem todo ali eles gostam, né? Elas gostam de fazer as fotografias, né? Para guardar de recordação no futuro, né? Para aquela imagem, para todo aquele momento ficar ali guardadinho. Mas não é indicado, né? Que a mulher esteja maquiada no momento da cirurgia, certo, gente? Então, vai remover maquiagem, as próteses, tá? Prótese dentária. Se o paciente fazer uso de prótese, tem que se remover, né, por conta do risco de no momento da cirurgia esse paciente vir a engolir, tá? A prótese, então tem que ser removido. Joias e piercing também, tá? Por conta do risco de choque. Então, tem tudo de metal que aquele paciente tiver tem que ser removido. Brinco, anel, aliança, o que for tem que ser removido, né? Ele não pode entrar com nada de metal. Então, prendedor de cabelo também, se o paciente tiver prendedor, tem que tirar, tá? E vai ser removido também as roupas íntimas, né? Por quê? Porque aquele paciente vai remover tudo, vai vestir geralmente a batinha do hospital, que é uma batinha sem manga, né? Que normalmente é aberto atrás, para poder facilitar a cirurgia, facilitar a remoção da bata no momento da cirurgia, né? Porque quando o paciente ele vai fazer a cirurgia, ele não pode estar
com nada, né? Ele tem que estar totalmente despido. Então, para facilitar, tem essa abertura atrás, né? Só amarra, porque ali no momento é só tirar. Então, vai facilitar bastante, né, para os profissionais ali no momento da cirurgia. Então, removido roupa íntima, né? E tudo que for removido do paciente é guardado, né? O que tirar do paciente vai ser guardado, tá bom? Realizar tricotomia da região a ser operada. Tricotomia, gente, é a raspagem dos pelos, né? Então, se for uma área que for ali ser feita, né? A realização ali do procedimento, do corte da incisão, não pode ter pelo, né? Então, se tiver pelo, tem que ser realizada essa tricotomia. Antigamente, os pacientes eles já vinham de casa, né, já raspadinho, porém, o ideal, né, de acordo com o guia de prevenção de infecção do sítio cirúrgico é onde é realizada a cirurgia. Então, esse guia, né, que é um livro que fala, né, sobre todos os cuidados, todos os procedimentos que tem que ser feito para se evitar essa infecção ali da incisão cirúrgica, né, ele fala que o pelo, ele só deve ser removido, aqueles pelos, ele só deve ser removido se realmente for necessário. Ou seja, se realmente aquela cirurgia for realizada naquela partezinha que tem pelo, tá? Então, se você não vai realizar, por exemplo, a mulher, se ela não vai realizar a cirurgia ali na região pélvica, não tem necessidade dela tirar os pelos da região íntima, um exemplo, tá? Porque o pelo, ele é uma forma de não haver infecção. Quando você tira os pelos, né, você remove aqueles pelos ali, com um gilete ou com o que seja, fica os porozinhos abertos e é um local ali vamos dizer assim, de proliferação bacteriana, né? Então, por isso que só é indicado se realmente for necessário, né? Se naquele lugar tem realmente pelo e precisa tirar. E nestes casos deve ser realizado imediatamente antes da cirurgia. Então, só precisa ser removido esses pelos no dia da cirurgia, tá? Não precisa tirar vários dias antes, não. No dia da cirurgia é que esses pelos devem ser removidos, para diminuir o risco de ter uma infecção local ali, tá? Então, no dia da cirurgia, o que é que tem que ser feito também? Então, no mesmo jeito, verificar sinais vitais. Verifica no dia antes e verifica no dia também. Tem que ver se tá tudo ok, tá? Anotar, a cirurgia sempre fica anotar na ficha do paciente, no prontuário do paciente. E se caso tiver alguma anormalidade, tem que avisar o cirurgião, certo? Promover o esvaziamento vesical. O que é esvaziamento vesical, né? Da bexiga, né? Então, tem que levar aquele paciente para fazer xixi antes de fazer a cirurgia. No mínimo, pelo menos 30 minutos antes da cirurgia, tá? Então, assim, não pode, tipo, o paciente só vai fazer a cirurgia daqui a 2 horas e já levar esse paciente para esvaziar a bexiga. Não. Só quando tiver mais ou menos faltando uns 30 minutos, aí você leva esse paciente para esvaziar a bexiga, né? Então, tem que fazer xixi, porque tem que ir com a bexiga vazia para fazer a cirurgia, tá? Para não ter nenhum perigo de romper a bexiga ou ela atrapalhar, ficar muito grande, né? Atrapalhar de visualizar outros órgãos, tá? Então, veste a roupa cirúrgica, né? Vai colocar a roupa cirúrgica apropriada, que é a batinha que eu expliquei para vocês, né? A touca também. Então, se a paciente tiver os cabelos grandes, né? Tiver cabelinho preso, né? Remove aquilo que tá prendendo o cabelo e coloca a touquinha, né? Então, coloca a touca para cobrir todo o cabelo daquela mulher. Tem alguns hospitais que eles dão também o propé, né? Que é aquele botinha descartável, né? Que coloca no pé também. Puncionar a veia, instalar o soro, tá? Então, também a enfermagem vai fazer isso para aquele paciente já ir com o sorinho instalado. Lembrando que tem alguns hospitais que eles não querem, eles preferem fazer essa instalação do soro lá dentro do bloco cirúrgico, né? Tem alguns hospitais que preferem fazer essa instalação só lá no momento da cirurgia mesmo. Quando o paciente entra pro bloco cirúrgico é que eles fazem essa instalação do soro, tá? Também administrar medicação pré-anestésica, se prescrita. Essa medicação pré-anestésica é muito raro o profissional pedir, né? O médico pedir. Normalmente, o médico ele só vai pedir para fazer
medicação pré-anestésica naquele paciente que realmente está muito nervoso, está com muita ansiedade, né? Então, faz essa medicação, que é uma medicação que vai ser administrada normalmente na veia ali. Então, vai ser administrada para quê? Para acalmar esse paciente, né? Às vezes é um sedativo, algo do tipo. Então, vai acalmar esse paciente, porque de certa forma vai estar sedando um pouco esse paciente. Então, vai acalmar, né? Esse paciente ele vai ficar mais tranquilo. Então, normalmente é feito nesses casos. Ou naquelas cirurgias que a anestesia não é uma anestesia RAC, né? É aquela anestesia geral. Então, às vezes também é pedido para passar essa medicação pré-anestésica, tá? Porque existe a anestesia RAC, que é aquela anestesia que é feita na coluna, né? Entre os espaços ali das vértebras. Então, é colocada uma agulha ali e introduzido o líquido anestésico, né? Lá dentro da coluna vertebral. Então, essa anestesia RAC, normalmente ela é feita nos casos de cirurgias que são realizadas ou na região abdominal ou nos membros inferiores ali, né? Ou cirurgia ortopédica, algo que seja ali nos membros inferiores, os membros de baixo. Então, ela é mais usada nessa parte, né? Cirurgia cesariana, né? Que mexe ali com a parte abdominal. Aí, em outras áreas, né? Quando é outros tipos de cirurgia, ou cirurgias maiores, eles dão preferência, cirurgias, vamos dizer assim, cirurgias mais graves ou cirurgias de maior porte, de grande porte, né? Mais complexa, eles preferem a anestesia geral, que é aquela que é dada no paciente, né, que ela vai, vamos dizer assim, adormecer, né, ela vai ficar sedada toda a cirurgia e não vai ver nada. E a anestesia RAC é diferente, né? Só vai ficar ali imobilizado, vamos dizer assim, a parte, né, da cintura para baixo. O resto, a paciente vai estar acordada o tempo todo, o paciente vai estar acordado, vai estar sentindo, né, os membros superiores, né, só não vai estar sentindo, né, da região do abdômen para baixo. Então, vai depender muito do tipo da cirurgia, certo? Então, essa medicação para anestésica, ela é mais usada nos casos que eu expliquei para vocês, ou quando é anestesia geral, aí eles já passam essa anestesia, porque já é um tipo de sedativo, já de tranquilizante, né? Para aquele paciente, ou para os pacientes quando estão muito nervosos. Mas é muito difícil ter essa medicação para anestésica. É ajudar o paciente a passar da cama para a maca, né? Então, o paciente ele está internado, ele está deitadinho lá no leito dele. Então, o profissional de enfermagem vai ajudar esse paciente a passar para a maca, porque o paciente ele é levado para o centro cirúrgico na maca, certo? Então, ele deita na maca e ele é levado para o centro cirúrgico. E transportá-lo, né, até o centro cirúrgico com prontuário e exames realizados. Então, junto com o paciente, na maquinha lá, que vai sendo transportado, já coloca o prontuário dele anexado ali e os exames todos os exames que foram realizados anexados no prontuário, tá? Então, já leva o paciente dessa forma. Pronto, a gente já viu como é feito, né, a preparação pré-operatória, antes da cirurgia, né? Então, no geral, tá, minha gente? E agora a gente vai ver no pós-operatório. Quais são os preparos no pós-operatório? O que é que a gente faz após o paciente retornar da cirurgia, né? Então, realizou a cirurgia, terminou a cirurgia, o que é que a gente faz com esse paciente? Quais são os cuidados que a gente presta a esse paciente? Os cuidados de enfermagem no pós-operatório são aqueles realizados após a cirurgia até a alta, tá? Lembrando disso, lembrem disso, minha gente. O pré-operatório é no momento que o paciente se interna até o momento que ele entra no centro cirúrgico. Ali é o pré-operatório, os cuidados pré-operatórios. E o pós-operatório é aquele em que a cirurgia termina, né? Terminou a cirurgia, então aqueles cuidados que são realizados após terminar a cirurgia, até o paciente receber a alta para ir embora, para casa, são os cuidados pós-operatório, tá bom? Diferenciem isso. Inicia-se no momento em que o paciente sai do centro cirúrgico e retorna à enfermaria. Essa assistência tem como objetivo detectar e prevenir a instalação de complicações pós-operatórias e, consequentemente, obter uma rápida recuperação, tá? Por quê? Porque existem alguns problemas, algumas intercorrências que não acontecem ali no momento da cirurgia, mas vem acontecer depois, certo? Então, depois, conforme vamos dizer assim, a anestesia vai passando, aí pode acontecer algum problema, como, por exemplo, quem tem alergia à anestesia,
né? Às vezes aquela alergia não é apresentada no momento da cirurgia, mas é apresentada depois. Aí quando isso acontece, né, tem que ser tratado imediatamente, né, porque aquele paciente, ele pode evoluir se não for tratado, né, com choque anafilático, né, que é a forma mais grave de uma alergia, né? Então tem que ser tratado, administrado ali um antialergênico, né, rapidamente. Normalmente, minha gente, no momento da cirurgia mesmo, eles administram dexametasona, muito comum, dexametasona, que é um medicamento justamente para prevenir já alguma alergia que aquele paciente possa vir a ter. Então, no momento da cirurgia lá, que está operando, muitas vezes o anestesista já aplica essa medicação, tá? Lembrando que todas as medicações que são administradas no momento da cirurgia, né, quando o cirurgião está ali operando aquele paciente, quem deve administrar é o anestesista, tá? O anestesista está lá para isso. Além dele administrar a anestesia no paciente, ele tem que ficar monitorando aquele paciente durante toda a cirurgia, para que se tiver qualquer intercorrência, ele que vai fazer algum procedimento que seja necessário, e é ele que administra todas as medicações, tá bom? No momento da cirurgia. Sim, visa ajudar o recém-operado a normalizar suas funções com conforto e de rápida forma e segura, né? Então, o pós-operatório vai ser isso. A enfermagem vai estar ali monitorando esse paciente depois que ele fez essa cirurgia, né? Quem vai fazer essa monitorização de todos os sinais, sintomas desse paciente, vai monitorar os sinais vitais desse paciente para ver se está tudo ok, né? Então, a enfermagem que vai fazer essa monitorização pós-cirúrgica, tá bom? Aí tem uma observação aqui que eu coloquei, né, que assim, são em alguns hospitais, tá? Não são em todos. Na realidade é na minoria, tá? Que existe uma sala que nós chamamos de sala de recuperação pós-anestésica. Sala de recuperação pós-anestésica. É uma sala que ela fica lá dentro do centro cirúrgico mesmo. Tem o bloco cirúrgico, né? Aí tem a sala de operação. Depois que o paciente sai de dentro da sala de operação, do lado assim tem essa sala de recuperação pós-anestésica, que aí eles levam esse paciente para lá e esse paciente ele fica lá até a anestesia passar. Por isso que fala sala de recuperação pós-anestésica. Então, até essa anestesia passar, né? Então, até o paciente voltar ao normal. Se foi uma sedação, anestesia geral, né? Até aquele paciente acordar, né? Ficar normal, porque muitas vezes eles acordam um pouco confuso, desorientado. Então, até aquele paciente ficar normalzinho, acordar e ficar normal. Ou então, se foi uma anestesia RAC, até aquele paciente conseguir movimentar, né, os membros inferiores ali. Então, ele fica nessa sala. Porque é uma sala de monitorização, né? Que tem todo o monitor, né? É uma sala onde o profissional ele fica monitorando aquele paciente até a anestesia voltar. Porque nesse período aí é o período que está mais propício a ter alguma intercorrência, tá? No pós-cirúrgico. Então é nesse período ali que ainda está anestesiado. Então muitas vezes eles ficam nessa salinha, quando se tem no hospital, que não são em todos os hospitais que tem. Então ele fica nessa salinha, recuperação pós-anestésica. Depois que a anestesia passa, aí é que ele é levado para a enfermaria cirúrgica, tá bom? Mas na maioria não se tem isso, né? O paciente saiu do bloco cirúrgico, ele já é encaminhado para a enfermaria mesmo. E lá também vai ter todos os cuidados, né, da equipe de enfermagem. Aqui, né, a foto que eu mostrei da como é a salinha de recuperação pós-anestésica, tá bom? Fica a sala, aí tem um monitor, certo? Geralmente tem um monitor para monitorar, né, os sinais vitais do paciente. Por quê? Porque nas enfermarias clínicas, normalmente não tem esse monitor, né? Então, a monitorização é feita manualmente, né? Com um estetoscópio ali, né? Com um tensiômetro para olhar a pressão. Aí, o técnico de enfermagem vai lá olhar o pulso, né? Contando, né? E aqui não. Quando tem um monitor, né? Já é visto tudo, fica tudo visto lá no monitorzinho mesmo. E fica muito mais fácil de você conseguir monitorar. Certo? Aí, por isso que na sala de recuperação pós-anestésica geralmente tem isso aqui. Mas, como eu disse a vocês, é nos hospitais maiores, né? Que tem esse tipo de sala, certo? É difícil a gente ver.
Aqui é a siglazinha, tá, gente? SRPA, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver essa sigla para vocês já saberem o que significa. Então, o que é que o profissional ele tem que fazer quando esse paciente ele sai ali do bloco cirúrgico, certo? Então, receber o paciente no quarto, o que é que tem que ser feito? Então, transportá-lo da maca para a cama com o auxílio de outros funcionários e posicioná-lo de acordo com o tipo de cirurgia que foi submetido, né? Então, o paciente saiu ali, ele está anestesiado, então o paciente ele não vai conseguir ir para a cama sozinho, né? Então, da maca para a cama, o técnico de enfermagem, junto com outros colegas técnicos também, vão ajudar a transportar esse paciente da maca para a cama. Então, normalmente eles pegam com o lençol, né? Então, o paciente está deitado em cima de um lençol, então cada um pega de um lado e o outro do outro, e eles puxam e colocam na cama. Tá? Vocês vão ver muito isso no estágio, como é que é feito esse transporte, né, da maca para a cama. Que é do mesmo jeito que é feito lá no centro cirúrgico, né? Da mesa cirúrgica para a maca também. É feito da mesma maneira. Então, geralmente é com um lençol, o paciente fica embaixo, em cima de um lençol, cada um puxa de um lado do lençol, né? E arrasta. Geralmente é feito dessa forma. E vai colocar ele na posição de acordo com a cirurgia, né? Então, se ele fez uma cirurgia abdominal, ele vai ficar em decúbito, né? Ventral. Em decúbito dorsal, né? Com para cima. Certo? Ele vai ficar com a barriga para cima, né? Então, vai depender do tipo de cirurgia que foi realizado, certo? Manter a cama em posição horizontal, né? Importante, gente, que nos primeiros momentos, ali nas primeiras horas, nada de elevar a cabeceira da cama desse paciente. Então, a cama tem que ficar horizontal, retinha ali, tá? Totalmente retinha, nada de elevar a cabeça de paciente não, certo? Então, vai agasalhar esse paciente, porque o paciente ele sai com muito frio quando ele faz a cirurgia, né? Então, tem que agasalhar bem esse paciente, né? Mantê-lo bem confortável e aquecido. Verificar o prontuário, as anotações do centro cirúrgico, né? Então, o que foi anotado ali no profissional médico, os técnicos, quem atendeu o paciente ali no bloco cirúrgico vai fazer as anotações no prontuário e o profissional, quando vai cuidar daquele paciente, ele tem que ler o que foi anotado ali, né? O que foi que aconteceu na cirurgia, se a cirurgia foi tudo ok, se teve alguma complicação, né? Se o médico colocou alguma observação ali para ser feito. Então, tem que ser lido esse prontuário, certo? Para ver as anotações que foram realizadas. Caso tenha sido feita anestesia RAC, deixar o paciente sem travesseiro e sem levantar pelo menos por 12 horas, tá? Então, assim, foi a anestesia RAC que eu disse a vocês, que é na coluna. Então, tem que manter esse paciente horizontal e não deixar esse paciente levantar, né? E nem elevar a cabeça, tá? Dizem que tem a questão de causar, né, a cefaleia pós-RAC, né, tudo isso. Aí é preferível que esse paciente ele se mantenha deitado. Existem algumas literaturas que dizem que tem que ser pelo menos 6 horas. Outros eu vi com 10 e outros com 12, tá? Então, vai variar também de literatura, de livro para livro, de autor para autor. Enquanto estiver semiconsciente, mantê-lo sem travesseiro, com a cabeça voltada para o lado. Então, se o paciente ainda não acordou totalmente, tá? Você vê que o paciente ainda está confuso, está meio adormecido, então é preferível que deixe a cabecinha dele lateralizada, tá bom? E sem travesseiro. Observar o gotejamento do soro, sempre tem que estar olhando se o soro está gotejando normal, tá? Porque às vezes acontece, né? A gente sabe que acontece às vezes de entupir, vamos dizer assim. Então tem que ver se está gotejando normal. E observar o estado geral e a consciência desse paciente. Então, como é que está a consciência? O paciente já voltou normal? Está confuso ou não? Ele está orientado? Então tem que observar isso. Verificar anormalidades no curativo, né? Então, no curativo ali da incisão cirúrgica, no cortezinho cirúrgico, tem que ver como é que tá esse curativo. O curativo ele tem que estar sempre mantido sequinho, né? Então, tem que olhar se tem secreção, presença de sangramento, certo? Porque às vezes quando sangra que deixa muito molhado, tem que trocar. Que o normal não é estar sangrando muito, né? Porque foi suturado, direito não é para estar sangrando. Então, tem que fazer toda essa observação
Aí, porque, como eu disse a vocês, qualquer intercorrência, algo anormal que tem ali, o médico tem que ser chamado, certo? Restringindo no leito com grades para evitar que caia, sempre subir as grades da cama do paciente, certo? Então, a gente sabe que no leito tem as grades, né? Quando esse paciente ele fez a cirurgia, tem que levantar essas grades, deixar essas grades para cima, para evitar que esse paciente venha a ter uma queda. Porque, minha gente, queda de paciente, queda de leito é muito grave, assim, para o hospital, entendeu? Tem um paciente que caiu, mesmo que o paciente não venha a ter nada, mas para o hospital não fica bem avaliado, entendeu? Então, tem que sempre levantar essas grades, que são laterais. Se estiver confuso, restringir os membros superiores para evitar que retire soro ou sondas. Então, assim, se acontecer desse paciente, ele tá confuso mesmo, desorientado, que você tá vendo que ele não tá sabendo o que ele tá fazendo mesmo, se ele tiver com algum dreno, ou se ele tiver com alguma sonda, né, dependendo do tipo de cirurgia que ele fez, você pode restringir os membros superiores. O que é isso? Você pode amarrar, né, as mãozinhas dele ali na grade, para evitar que ele puxe, porque se ele estiver desorientado, pode acontecer dele puxar, certo? Então, se você vê que ele está muito confuso, está muito agitado, você pode fazer essa contenção, que a gente chama que é contenção, tá, gente? Aí amarra no leito, tá? Com compressazinha, compressa não, com atadura, tá? Amarra ali até o paciente voltar ao normal. Observar sintomas como palidez, então isso tem que ser verificado, tá, gente? Então vai ver palidez, o paciente tá pálido, porque são sintomas de que esse paciente ele pode estar tendo uma hemorragia interna, certo? Então ficou algo estranho lá dentro, não foi suturado, ou ficou algum tipo de sangramento lá dentro, e esse paciente ele pode estar tendo uma hemorragia interna. Os principais sintomas é esse, tá? Então o paciente teve palidez, aí tá pálido, sudorese, né? Ele tá ali suando, a pele fria, você toca no paciente, o paciente tá frio, frio, frio. Lógico, quando ele sai da sala de cirurgia, ele vai estar frio por conta do ambiente, porque a sala da cirurgia, o centro cirúrgico mesmo em si, ele é muito frio, né? Então, não é no momento que sai, mas você tem que avaliar depois, né? Porque ele tá aquecidozinho ali, já tá com um lençol, então não é pra ele estar com a pele fria. Então, você observa também, pele fria, a questão dos lábios, né? As unhas tá roxa, né? Como eu já tinha dito a vocês, por isso que não pode estar com esmalte, porque fica difícil de ver as unhas se aquela mulher tiver com esmalte, né? Hemorragia, dificuldade respiratória, então se for um paciente também tiver com dificuldade de respirar, então tudo isso tem que ser chamado o médico ali do plantão para dele avaliar, certo? Então é chamado imediatamente se você vê que está apresentando esses sintomas, certo? Então, controlar e anotar os sinais vitais, que eu já tinha dito a vocês, e ler a prescrição médica. Então, vai ler todas as anotações que teve lá e vai ver qual é a prescrição médica, né? Então, o médico, quando sai dali, o médico já passa uma prescrição, tipo um remédio para dor, né? Um analgésico ali para aquele paciente. Às vezes, ele passa algum remédio antiemético, né? Então, para o paciente não querer vomitar, náusea, essas coisas. Então, assim, são passadas medicações e o técnico e o enfermeiro tem que ler ali qual foi a prescrição que aquele médico que fez a cirurgia passou para o paciente, né? E medicar esse paciente conforme está ali, conforme a prescrição médica, certo? E qualquer sintoma alarmante, comunicar imediatamente, eu já disse. Ali foi no momento que trouxe o paciente, né, para lá, para a salinha de enfermaria, né, enfermaria cirúrgica. Então, depois, nas horas seguidas, depois o que é que tem que ser feito? Passou-se as horas, o paciente já está melhor, vamos dizer assim, no sentido de anestesia já passou, o que é que faz com esse paciente? Então, ao recuperar totalmente a consciência, né, avisar do lugar onde ele está, que está passando bem. Então, se ele fez anestesia geral, então você depois explica o paciente, ó, terminou a cirurgia, foi tudo bem, explicar bem direitinho, né, porque ele vai acordar confuso. Controlar os sinais vitais, né, periodicamente. Então, tem um período que tem que estar sempre olhando os sinais vitais desse paciente ali em acompanhamento. A cada 2 horas, a cada 4 horas, né, tem que ver quem vai prescrever, ou o médico ou o enfermeiro que vai prescrever essa parte de sinais vitais, tá?
ver o funcionamento do soro, como eu disse, ver o gotejamento, da sonda, ver se tiver com uma sondinha vesical, ver se a urina está saindo realmente ali. Promover comodidade no leito, né? Deixá-lo bem confortável. Medicá-lo para dor, quando necessário. Então, vai medicar conforme prescrito, certo? Movimentá-lo no leito, mudando de decúbito. Então, né, se for aquele paciente já passou o tempo de cirurgia, então tem que modificá-lo. Aquele paciente ele não pode ficar parado no leito de um jeito só. Tem que ter essa mudança de decúbito a cada 2 horas para se evitar que aquele paciente ele venha desenvolver uma escara, né? Depois que a dieta for liberada, aí você pode dar água a esse paciente e dar alimento a esse paciente, certo? E incentivar a movimentação também. Então, se é um paciente que tem condição física, tá? Que pode fazer, dependendo do tipo de cirurgia, aí você pode promover a ele e incentivar a deambulação, né? Aí ele levantar devagarinho, né? Andar um pouquinho, não ficar totalmente deitado o tempo todo. Mas isso depois que passa o tempo de anestesia, né? Você vê que aquele paciente ele já voltou ao normal, aí é que você pode incentivar a fazer essa deambulação, certo? Essa movimentação e tomar um banho, algo do tipo, tá bom? Trocar os curativos, também a enfermagem que faz essa troca de curativos. Normalmente essa troca de curativos é uma vez por dia ou então a cada 12 horas, tá? Então 2 vezes por dia ou uma vez por dia. Vai depender da prescrição. Tem que seguir a prescrição. E orientar o paciente e a família quanto à alta, né? Então, ver mais ou menos de acordo com o que o médico diz, porque quem dá alta, lógico que vai ser o médico. Mas aí, você como enfermeiro, como técnico de enfermagem, como equipe de enfermagem, você pode orientar esse paciente e orientar a família também, tá? E acabou. Tá vendo que a aula de hoje foi simples e rapidinha, né, gente? Então é isso, a assistência de enfermagem ao paciente, né, que fez cirurgia, como eu expliquei para vocês no começo, aí foi no geralzão. Lógico que dependendo da cirurgia, né, cada cirurgia vai ter os seus cuidados específicos, mas no geral é isso que eu mostrei para vocês, tá? E a gente se vê. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tchau, gente, até a próxima aula.